Vamos passar para a parte da palavra? Graças a Deus. Desde já agradeço, né, a hospedagem dos irmãos aqui. É um privilégio muito grande a gente estar na casa de Deus novamente. As pessoas falam, não, vocês estão na casa do irmão Claudinho. Não, quando você tirou aquele momento para a palavra de Deus, é a casa de Deus. Amém. É a casa de Deus mesmo com vocês residindo aqui. É verdade. Porque é a casa dos filhos de Deus, então é a casa do Pai. É do Pai. Os filhos estão na casa do Pai. Amém. Graças a Deus. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, estarei no meio deles. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Só que tinha que chegar um povo para entender essa revelação. Porque você sabe quem que está reunido com você aqui hoje é Deus. Amém. Então aquele que disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, era o Pai falando. Glória a Deus. O Filho está no trono da intercessão e o Pai está aqui, porque houve uma promessa de estar reunido com seus filhos. Amém. Então se Ele prometeu, aqui Ele está. Somos nós que somos falhos, que muitas vezes não estamos aonde deveríamos estar, que é na presença do sol, para amadurecer. Amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Já era para termos esse culto de comunhão há muito tempo, mas não somos os donos da verdade, né? O dono da verdade está aqui, nos dizendo, tinha que ser do meu jeito. Amém. É do jeito dele. Nós queremos fazer algo, mas é do jeito dele. Satanás não entendeu que manifestação que era aquela que estava na frente dele. Vocês observam que ele chegou para Jesus, ele disse para Jesus assim, eu te darei o reino, te darei esse mundo todo, se você me adorar. Mas quando você olha pelo filtro da palavra, ele não estava pedindo para Jesus apenas adorar ele, ele queria morar naquele corpo. Se Jesus aceitasse, Jesus estaria dando condição para que ele morasse naquele corpo. É verdade. E hoje você estaria esperando por outro. Mas o Filho de Deus estava na blindagem da palavra. Glória a Deus. Cada um dos filhos de Deus hoje são na blindagem da palavra. Vocês são blindados. Satanás, por mais que ele tenta, ele não consegue prevalecer sobre vocês. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Porque a palavra de Deus, ela está acima disso. Amém. Amém? Vou pedir para os irmãos já entrar na escritura com os irmãos. Vamos ler em Mateus 24, versículo 3. Graças a Deus. Então esteja ciente de uma coisa, Deus está no nosso meio. Por mais que as pessoas pensem o contrário. Amém. Satanás, ele vai tentar, como eu estava falando para o irmão Claudinho hoje, ele vai tentar nocautear a pessoa. Vocês já assistiram uma luta de boxe? A pessoa, ela leva aquele soco, aquele nocaute, ele cai para o chão. E o soco é tão forte que ele não consegue se levantar. A pessoa tenta se levantar e não consegue. Mas Deus tem nos levantado cada vez que Satanás nos boxeia. Derruba você. Deus te levanta e te coloca de volta no round. Amém. Mostrando para você que você é um lutador da palavra de Deus. Ele não pode prevalecer sobre os filhos de Deus. Então quando você leva um soco, você levanta, você está pronto para outro round. Então nós estamos aqui pronto para outro round. Amém. Essa luta não vai cessar. Sobre o bem e o mal, essa luta não vai cessar. Ela cessará somente com o arrebatamento dos filhos de Deus. Aí você diz, mas a luta termina? Não, ela continuará aqui, nos filhos da desobediência. Amém? Vocês encontraram? Vamos ficar de pé para ler a escritura? Estando, é esse que vocês estão vendo aí, né? Mateus 24. 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras. Está diferente. Está no Monte das Oliveiras. Eu vou ler aqui, ver se vai bater mais ou menos igual. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, é assim? Mas dá para entender.
chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor, os discípulos, ó Pai, por mais que eles andaram com Jesus, ó Deus, eles queriam resposta, ó Deus. E hoje o Senhor tem derramado tantas coisas na vida dos seus filhos, ó Pai. Pai Santo, eles fizeram a pergunta: quando serão essas coisas? E nós estamos vivendo, ó Pai, todas as coisas, ó Pai. Obrigado por tua palavra, Senhor. Hoje o teu povo, ó Pai, eles sabem coisas que muitas vezes os apóstolos não sabiam, ó Deus. Porque a palavra foi derramando aos poucos, ó Pai, até o homem chegar numa compreensão maior da tua palavra, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado pela manifestação da palavra do Senhor nesses últimos dias que estamos vivendo, ó Pai. Pai Santo, que possamos sentir o temor da tua palavra a cada momento, Senhor. Pai Santo, que possamos não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Pai Santo, nós temos um profeta que ele diz: eu continuo andando no meio do caminho. Eu não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda. Eu continuo no centro do caminho. Que nós possamos continuar no centro das Escrituras, no centro do caminho, porque é onde o Senhor está, ó Pai. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo. Abençoe esse culto e meus irmãos, ó Pai, e aqueles que ouvirão depois, que possam ser beneficiados com a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Os discípulos, eles chegaram em particular. Aqui onde vocês estão lendo aqui, nós lemos aqui, os discípulos chegaram em particular. Eles tinham liberdade para conversar com Jesus. Chegaram em particular dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos não estavam perguntando para Jesus quando Jesus ia voltar. Eles estavam perguntando para Jesus quando será o dia da presença dele aqui na terra. Porque eles não podiam falar de outra vida se eles não sabiam da primeira. Quando serão essas coisas? Da sua aparição e do fim do mundo, da sua parúzia e do fim do mundo. Eles estavam perguntando quando ele se manifestaria de novo. Porque nós temos uma promessa de Deus, onde Deus diz: eu não vos deixarei órfão. Jesus não podia te deixar órfão, porque ele não é seu pai. Quem que podia deixar você órfão? Quem que estava dizendo: eu não vos deixarei órfão? É aquele que estava habitando nele. Amém. Graças a Deus. Eu não vos deixarei órfão. Ele disse: voltarei para vós. Peraí, mas Jesus está no trono da intercessão. Então tem alguém que voltou e está aqui. Você não é órfão. Amém. Então você tem alguém que está andando com você, mesmo que você não esteja enxergando. Da mesma forma que foi com Enoque, é que a igreja dos últimos dias. A palavra diz que Enoque ele andou com Deus. Andar com Deus é fazer a vontade de Deus. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Amém. Então, se você continua andando com Deus, Deus vai tomar você para Ele. Enoque chegou uma hora que ele estava andando, ele já não sentia mais o chão, que ele começava a levitar. Ele estava tanto na presença de Deus que Deus o tomou. William Branham diz que ele foi o primeiro arrebatamento. Amém. Vai acontecer com você. Essas coisas têm que acontecer novamente. Então os discípulos começaram a fazer perguntas para Jesus e era muito cedo. Eles tinham que esperar o momento do Espírito Santo vir sobre eles, para que eles pudessem fazer a obra de Deus, para que eles pudessem ter uma mente aberta sobre a palavra de Deus. O irmão Branham disse na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, ele disse: como a última era e a vinda do Senhor foi encoberta, até mesmo para os apóstolos. Eles não sabiam.
E você está sabendo disso agora. Amém. Você sabe mais do que os apóstolos? Não. Porque a nossa fé é a fé apostólica. Amém. Quando eles fizeram a pergunta para Jesus, o Espírito Santo não tinha vindo neles ainda em Pentecostes. Porque o Espírito estava no Pai, no Filho, fazendo um trabalho aqui, no meio deles. Amém. Mas quando o Espírito Santo veio neles em Pentecoste, aí eles puderam falar. Eles já sabiam do que ele estava falando. Amém? Amém. Hoje você sabe do que você está falando. Deixa eu ver, Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ler já o 36. Observa que o apóstolo Pedro aqui, ele não sabia, tinha dúvida ainda. Mas quando o Espírito veio sobre ele, que as pessoas viram aquela manifestação, aí chegaram para ele e disseram: o que faremos nós para ser salvos? Vocês já ouviram essa palavra? Mas eu quero ler aqui o 36, está escrito, ó: saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles já tinham a resposta para as pessoas. Amém. Até então eles estavam fazendo pergunta para Jesus. Agora eles já tinham a resposta para as pessoas, para a igreja, porque as pessoas precisavam se salvar. Versículo 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, todos sabiam, Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Um homem, para falar isso daqui, o Espírito Santo tinha que estar nele. Amém. O entendimento da palavra tinha que estar nele. O mesmo Deus que estava em seu Filho, agora estava nos apóstolos, trabalhando no meio de sua igreja. Amém. Versículo 39. O que é essa promessa que você está lendo aqui? Ó? Pedro está dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém. Ele já sabia até quem é que ia chamar. Ele não estava falando que era Jesus, o Filho de Deus, que ia chamar. Ele estava dizendo: Deus, nosso Senhor, vai chamar até o final do mundo. Até o último que nasceu, o último eleito que nascesse agora, no caso. Esse Senhor estaria aqui para chamá-lo, para acordá-lo. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 42. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. Nós vamos fazer isso hoje. Glória a Deus. Então, observa que esses homens perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos tiveram um profeta chamado Jesus. O irmão Bruno chega a chamar de Deus profeta. Amém. Aprenderam através de Jesus, passaram aquele aprendizado para esses homens que perseveraram nessa doutrina. E hoje você teve um profeta que Deus enviou. Hoje você está tomando a ceia da mesma forma que Jesus tomou. Você está tomando a ceia da mesma forma que a igreja primitiva tomou. Não tem diferença nenhuma. Mas por que você está tomando da mesma forma? É porque vocês estão perseverando na doutrina dos apóstolos.
Amém. É a doutrina que os apóstolos viveram, você está vivendo agora. Você está vivendo essa doutrina. Então Deus está te dando o direito de participar do pão. Amém? Isso é muito profundo. Isso é muito forte. E quando você sabe que tem um Senhor chamando, você tem que saber aonde Ele está. Deus hoje Ele está em sua igreja. Glória a Deus. A pergunta que fizeram para o irmão Brana, Deus está na tua igreja? O irmão Brana falou, não. Deus está na palavra dele. Então se a igreja está na palavra, Deus está ali. O profeta estava dizendo que Deus está na palavra. Você não pode separar Deus de sua palavra. Amém? Amém. Então se houve uma promessa que esse Senhor estaria aqui no nosso meio, então o que Ele está fazendo aqui? Ele está aqui para preparar você. Como que Jesus vai sair para encontrar a igreja se não tem ninguém preparando a igreja aqui embaixo? Você sabia que Jesus passou pela mesma coisa que você passou? Você está passando? É por isso que Ele está sentado no trono. Jesus tinha que sofrer. É verdade. Ele tinha que tomar o seu lugar, tomar suas dores, saber tudo o que você está passando. Porque Deus ia chegar um momento que Deus ia descer aqui na terra, e Deus está aqui, Glória a Deus. e Jesus tinha que estar no trono intercedendo por você. Como Ele passou, Ele foi humano, passou por tudo que você está passando, Ele vai chegar para o Pai. Jesus, Ele interage com o Pai até agora. Glória a Deus. Ou as pessoas pensam que Jesus está sentado no trono e não está fazendo mais nada. Não, o Pai está aqui, Ele está intercedendo por você. Ele está levando seus problemas diante de Deus. Está intercedendo. Amém. Temos um advogado diante do Pai. Está intercedendo por você. Então Ele sabe todo o seu sofrimento. Glória. E Jesus era algo que ninguém podia comprar. Você observa que quando Satanás chegou nele, pediu para ele transformar aquelas pedras em pães, tentou entrar devagar. Só que ele tomou uma voltagem muito alta ali, onde Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele já tomou uma descarga ali, uma voltagem alta ali. Aí ele percebeu, falou assim, não, tem algo especial aqui. Eu preciso comprar ele. E começou a oferecer coisas para Jesus. Até ele chegou ao ponto de oferecer o reino que é dele ainda. Porque quando houve a queda no jardim do Éden, o reino veio nas mãos de Satanás. E o livro voltou para as mãos do dono original. O que as pessoas não entendem, o livro voltou para a mão do dono original, que é Deus, porque o pecado entrou na terra. E quando Jesus morreu, agora ele está intercedendo por você. Quando ele morreu, ele chegou diante de Deus, ele tomou o livro daquele que estava no trono, que é o Pai, o livro da redenção, ali estava seu nome ali. Amém. O nome dos redimidos estava naquele livro. Ele pegou o livro da redenção da mão do Pai e se assentou. Amém. E ele está sentado até agora, intercedendo por cada um de vocês. Aquele livro que Adão perdeu, o segundo Adão precisava recuperar. Ele precisava tomar o seu lugar. Ele precisava tomar as suas dores. E agora ele está intercedendo por cada um de nós. Glória a Deus. Amém. É importante você saber o porquê que Deus está aqui. Deus está aqui para mudar nosso pensamento. Deus está aqui para tirar de você tudo aquilo que não é dele. Porque quando você for purificado pela palavra, Jesus está esperando por uma revelação. Jesus está esperando para que o Pai fale para ele a hora que ele vai sair. Amém. Graças a Deus. Aqueles que falam que Jesus é seu próprio Pai, eles não têm intercessor. Se Jesus é o próprio Deus, quem que está intercedendo por ele? É verdade. Está entendendo? Então Amém. você é visto como a lã branca diante de Deus, através do sacrifício desse intercessor. Glória a Deus. Mas esse Deus está aqui fazendo milagre, fazendo maravilhas, mexendo com o sentimento das pessoas. E o ser humano ele tem que ser sensível. Como no culto passado, eu acredito que eu tinha falado sobre aquela mulher do fluxo de sangue. A pessoa tem que ser sensível. Observa que uma porta giratória de um banco, mudando um pouquinho, para você entender,
A pessoa às vezes chega na porta giratória de um banco, aquela porta trava. Aí a pessoa olha pro guarda e fala assim, eu não tenho nada. Mas se não tivesse, a porta não travaria, certo? Então as pessoas hoje já chegam diante de Deus e falam assim, Senhor, eu não fiz nada. Tudo que estava me prendendo eu tirei. Não, tem algo travando você. Tem algo travando. Uma senhora chegou e a porta travando, era uma presilha de metal no cabelo, coberta pelo cabelo. Como você ia saber que estava aquilo ali? E é assim, as pessoas chegam diante de Deus despercebidas, acham que está tudo bem, não está. Tem algo que está impedindo você de caminhar na palavra. Precisamos fazer uma reciclagem. Mas quem faz essa reciclagem é Deus mesmo. Ele está aqui para nos limpar. Amém. Ele está aqui cumprindo a promessa que ele dito. Eu estarei convosco, mesmo em vós. Amém. Então, se ele está aqui, observe o que o irmão Brando diz na mensagem, deixando escapar a pressão. Ele diz, mas se você puder bater tudo isso para longe de você, diga, Senhor Deus, eu creio exatamente no que a tua palavra diz. Eu creio que a aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor. Você tem que crer. Então você tem que crer que a aparição do Senhor, ele está aparecendo agora. Ele está aparecendo agora, ele está trabalhando no nosso meio agora. Ó, Deus está aqui de uma maneira que ele nunca esteve há 2000 anos atrás. Ele está aqui de uma maneira diferente. Há 2000 anos atrás, ele estava andando nas ruas da Palestina, no corpo de Jesus. Amém. E aqui ele está aqui para limpar você e fazer morada em você. É por isso que Paulo diz, vós sois templos do Espírito Santo. Vós sois moradas do Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, a sua vinda, a sua presença é antes da vinda. Pois são simplesmente duas palavras diferentes. Vê? Agora, olha o que o William Branham estava dizendo aqui, em 1962, ele estava dizendo, agora é a aparição, ele está aparecendo agora. Amém. Gente, se vocês saírem daqui para ir na cidade de Jaú, vocês vão lá porque tem algo que vocês vão fazer lá. Você não vai num determinado lugar por ir. Aí você vai nesse determinado lugar, você resolve o teu problema, depois você retorna. Agora o William Branham está dizendo que Deus está aqui. Então ele tem algo para fazer. Tem algo importante dele aqui. Vocês são importantes e não estão percebendo isso. Tem algo muito importante que Satanás não conseguiu comprar. O seu irmão Satanás não conseguiu comprar. Amém. Ofereceu reinos e não conseguiu comprar o teu irmão. E se você é da mesma essência que ele, você jamais será comprado. Porque tudo está à venda, tudo tem um preço, mas nem tudo está à venda. Ele está aparecendo agora. Ele está aparecendo agora. A aparição. Ele prometeu nos últimos dias que ele estaria conosco. Amém. Mensagem não temas. Ele disse, você sabe. Existe uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. Eu toco muito nessas passagens aqui, porque as pessoas não estão entendendo a aparição. Vocês observam que na arca foi a mesma coisa. Como foi nos dias de Noé. E a palavra diz assim, e eles não perceberam, até que Noé entrou na arca. Eles não perceberam. Então existe uma arca espiritual hoje. Amém. Existe um corpo de Cristo, um corpo blindado da palavra hoje. Da mesma forma que foram com aqueles animais que entraram na arca, é com você. Amém. Não tinha nada, aqueles animais não tinham a mentalidade deles. Eles foram guiados por Deus até na arca. E vocês observam que Deus não levou todos, foram alguns. Levou o casal, não levou todos. Então você está entrando na arca, você está na palavra. E as pessoas, elas não vão perceber até que a arca se feche. Aí é tarde demais. Aí é muito tarde.
Você sabe, existe uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. Estas são duas palavras completamente diferentes. Ele está aparecendo agora. Aonde? Ele diz, em sua igreja. Não é em todo lugar que ele está. Cada esquina que você vai hoje da mensagem tem uma igreja ali. Agora, precisa ver se é a igreja de Cristo. Porque o William Branham está dizendo que ele está aparecendo em sua igreja. É na igreja dele. É na igreja revelada dele. Não é a igreja onde fica apoiando coisas erradas. Se a pessoa fazer coisa errada e o pastor não sabe, está tudo bem. Mas se ele sabe do erro daquela pessoa e está ali compartilhando com aquilo, ele está errado. Ele tem que tomar atitude. Então Deus não está nessa igreja, porque Deus está na igreja dele. O lembrança está aparecendo agora em sua igreja. Amém? Se nós somos igreja de Deus, a gente tem que se regozijar com isso, tem que se alegrar com isso. As pessoas hoje elas perderam a vontade de estar na igreja, de estar na casa de Deus. E Davi disse, eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Davi se sentiu alegre com aquilo. Davi disse, eu quero ser um capacho, eu quero ser o pior, o menor dos homens, mas eu quero estar na tua casa, Senhor. Amém. Davi não pediu dinheiro, Davi não pediu saúde, Davi não pediu nada, ele só queria estar onde Deus estava. Amém. Essa é uma necessidade que cada filho de Deus tem que ter dentro dele. Ele está aparecendo agora em sua igreja. O profeta diz, nós o vemos. Gente, preste bem atenção no que o profeta está dizendo. Nós o vemos, eles estavam vendo. Eles estavam em ver, é entender. Nós estamos vendo, nós estamos entendendo. Então, se tem um povo que não está entendendo, é porque não faz parte. Ele disse, nós estamos vendo. Ele disse, nós sabemos que é Ele. Então Deus está no nosso meio. Então você tem que saber que é Ele que está ali. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, voltando no assunto. Observe que Jesus estava andando ali, tinha um monte de gente tocando nele. Mas quando aquela mulher tocou em Jesus, ele parou. Jesus falou assim, alguém me tocou. Alguém me tocou. E tinha muita gente tocando em Jesus ali. Pedro até ignorou um pouco, falou assim, Senhor, está todo mundo te tocando. Eu estou falando da sensibilidade. Sensível. Mas alguém, ele disse, mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou pela revelação da palavra. Alguém estava precisando muito de mim. Alguém creu na palavra e me tocou da maneira correta. E quando você toca em Deus da maneira correta, você não volta mais do jeito que você era. Quando você toca em Deus, na igreja, você tocou, ouviu a palavra, você tocou em Deus da maneira correta, você não é o mesmo mais. Você tocou da maneira correta dele. Jesus disse, alguém me tocou porque de mim saiu vertigem, de mim saiu energia. E quando alguma coisa sai de Jesus para você, aquilo vai fazer um efeito no seu corpo. Porque saiu algo dele e foi para você. Aquilo vai mudar a tua vida. Aquilo vai mudar a sua vida. Não interessa o que as pessoas diziam para aquela mulher. A vida dela foi transformada. Amém. Tudo depende da maneira que você toca. Jesus está aqui. Quem era o sensível que se percebeu? Tinha um monte de gente tocando em Jesus. Eu quero que você entenda isso. Glória a Deus. Suponhamos que tinha 50 pessoas tocando em Jesus ali. E ele sentiu o tocar de um. Mas é o ser que estava em Jesus, é um ser sensível. Amém. O ser que estava em Jesus é sensível. E ele sentiu aquilo. Ele é tão sensível que o irmão Brana disse, a pomba, ela alça voo, se você fizer uma coisa errada. Ela é sensível. Era esse ser que estava em Jesus, que disse, de mim saiu vertigem. Amém. De mim saiu vertigem. E esse ser sensível está aqui. Se você conseguir tocar nele da maneira correta, sairá a mesma coisa que saiu para aquela mulher, sairá para você. Amém. Aquilo que saiu, que resolveu o problema daquela mulher, resolverá o teu. Amém. Mas para isso você tem que entender que quem é que está aqui? É Deus ou é seu filho? Não, o filho está no trono. Amém. Então você precisa entender a mentalidade da palavra.
Por isso que o William Branham ele fez questão que as pessoas entendessem que Deus estava aqui. O William Branham disse: meu ministério não é ministério de pregador, não é ministério de evangelista. Ele foi falando de doutor. Aí ele disse: eu vou falar para vocês o meu ministério. Ele disse: o meu ministério é declarar que Ele está aqui. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, se Deus enviou um profeta para declarar que Ele estava aqui, olha uma coisa. Um profeta, ele só veio para declarar que Deus está aqui. Então é muito importante. Amém, gente? É muito importante. Deus estar aqui. Então ele disse: nós o vemos e sabemos que é Ele. Ele quem? Ele continua: é o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele sabia. Por que o profeta sabia que era o Espírito Santo que estava ali? Porque o Espírito é sensível. O profeta é sensível. E o profeta estava sentindo a presença dele ali. Como que você vai chegar para um profeta e vai falar que Deus estava ali, se ele estava sentindo? Aquilo que saiu para a mulher do fluxo de sangue estava alimentando o profeta ali. Ele estava na presença. Amém. Quando você descobrir a presença de Deus aqui, vai ser como Pedro. Quando ele percebeu, ele não queria sair da água porque ele estava sem roupa. Ele falou: Senhor, eu estou muito sem roupa. Entendeu? Ele percebeu. É o Espírito Santo, vê? Aí ele termina dizendo: nós sabemos que é. Os filhos de Deus, eles sentem a presença do Pai. Amém. Eles querem aprender mais com o Pai. Mensagem: não temas. Não tem mais. O William Branham diz: existe uma palavra diferente usada: a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. Aparecer é uma coisa e vir é outra. Vê? São duas palavras completamente diferentes. Aí ele disse: agora. Nesse momento ele está dizendo: agora. O que está acontecendo agora? Ele diz: agora Cristo está aparecendo nesses últimos dias. Aparecendo nesses últimos dias. Amém. Glória a Deus. Ele está aparecendo nesses últimos dias em sua igreja, trazendo sua igreja junta em união. Isso aqui para unir a igreja. Unir a igreja em que? Ele diz: em fé, em revelação. Fé é uma revelação. Amém. Então, a mesma revelação que Pedro teve, a mesma revelação que os apóstolos teve, não tem como não acontecer de novo. E já está acontecendo. Não tem como essas coisas não se repetir, porque é Deus que está aqui, é Deus que está te alimentando, e você está aqui para voltar à fé apostólica. Amém. Estamos aqui de volta. Glória a Deus. Vocês observam que você tem que deixar a coisa como ela estava no original. Se você pegar um Fusquinha, um carrinho velho, se você levar numa oficina moderna, eles não conseguem consertar. Eles não conseguem, porque eles estão atualizados. Eles estão voltados para uma dinâmica, para algo muito grande, para injeção eletrônica, outras coisas, computador de bordo, outras coisas. Eles não estão preparados para consertar o Fusca. Não estão preparados para consertar a Brasília. Por quê? Porque ficou lá atrás. Eles estão atualizados e nós fomos chamados para voltar. Você tem que voltar para a época do Fusquinha. Você tem que voltar para a época da palavra manifestada. Eles não conseguem mais. Aí você pega, você vai naquela oficininha de fundo de quintal, a pessoa arruma teu carro. Porque ela ainda tinha aquele pensamento voltado no princípio. Amém. Então nosso pensamento tem que estar no princípio. O seu entendimento da palavra tem que estar no princípio. É por isso que ali onde você leu que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque eles estavam lá atrás. Você está voltando. Você não pode atualizar a sua fé. A fé não atualiza. A fé é uma. Há uma só fé, uma só revelação. Há um só Deus.
Como que você vai querer atualizar algo que Deus já te deu? Amém. Não atualiza. Esses que atualizaram, muitas vezes aquele celular não acompanha mais, porque a atualização, a mente dele estava lá atrás, ficou primitiva. Então a sua fé, a sua crença hoje, mulher usar saia, mulher andar corretamente na palavra de Deus, não cortar o seu cabelo, ela é antiga, ela é antiquada, ela está lá atrás, ela não atualizou. A igreja atualizou, a igreja corta seu cabelo, a igreja usa pintura, vive qualquer tipo de vida. Mas quando você volta lá atrás, pensa no Fusquinha. Glória a Deus, é verdade. Quando você volta lá atrás, pega uma televisão de válvula, manda esses técnicos hoje arrumar. Eles não conseguem. Eles não conseguem porque eles atualizaram. Gente, não atualize. O que eu digo para vocês hoje, não atualize a tua fé. Você não tem que atualizar a tua fé. Você tem que permanecer com a fé que foi dada aos santos. Glória a Deus. A fé foi dada a você. Você tem que permanecer com ela. Amém. Então o homem tem criado coisas. Eu lembro que a igreja Assembleia não liberava certos tipos de roupa. Muitas irmãs estavam prontas para usar. Era só alguém falar alguma coisa. Era só alguém atualizar. Aí eles atualizaram. E Deus saiu do sistema. Porque Deus não atualiza. O primeiro pensamento de Deus é o correto. Deus não muda. Deus não aprende. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. A fé que uma vez foi dada aos santos. Foi dada. Então fica com ela. Ah, nossa igreja não ensina assim. Tudo bem, mas eu vou voltar na fé apostólica, na revelação apostólica. Eu vou ver o que eles falavam. Amém? Você não precisa voltar lá, porque existe um Deus presente aqui. É por isso que Deus está aqui. Amém. Deus está aqui falando para você, não atualize. Não muda a tua fé, porque a fé é uma. Então quando você atualiza, está dizendo, Deus desaprendeu. Eu vou atualizar. Não tem que atualizar nada. Permaneça com a palavra. Amém. Graças Permaneça com ela. Viva por ela. Temos que viver pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma só. Observe que é um só batismo. Uma só fé. Uma só, é tudo um. Deus é perfeito em 3. A finalização de Deus é em 7. Mas só que Deus não atualiza. Ou você pensa que os 10 mandamentos acabaram? Não, os 10 mandamentos continuam. Deus não muda. Deus não muda. A única coisa que Deus pediu é falou assim: ó, não matarás, é só não fazer. A única coisa que Jesus disse, ó, um outro mandamento eu vos dou. Ele não falou, não usa mais aquele. Que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Ele te deu esse mandamento. Permaneça na palavra de Deus. Por mais que a vida faça você pensar que está difícil. Por mais que o mundo faça você pensar que está difícil. Olha os corais nas igrejas. Mulheres todas pintadas, cabelo cortado, usando calça. Olha os coral nas igrejas hoje. Mulheres pregadoras. Isso não existe. Por que isso? Porque atualizaram. Eles atualizaram, não quiseram ficar com uma igreja primitiva. Senhor, eu devo atualizar? Quando Pedro recebeu a revelação, qual foi a conversa que Jesus disse a Pedro? Quem dizeis aos homens ser o filho do homem? Aí disseram, uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é João Batista, ou um dos profetas que voltaram. Aí Jesus disse, e vós? Perguntou para a igrejinha dele, os 12 que estavam ali. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi isso ou não? Amém. Aí Jesus disse, olha Pedro, o Pai te revelou. E sobre essa revelação que o Pai te deu, a minha igreja será edificada sobre isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então quando você vê a igreja da mensagem pregando coisa contrária, é porta do inferno. Tá, tem um quadro do William Branham lá, é porta do inferno, porque não crê num Deus que enviou um filho. É porta do inferno. E Deus está te dando o privilégio de saber que Ele é soberano.
Deus está te dando o direito de que você saiba que Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Amém. E colocou no lugar de destaque, intercedendo por você. Deus quer que você entenda que da mesma forma que Ele ressuscitou Jesus, ressuscitará você se você for embora dessa vida. Amém. Os filhos de Deus não morrem, eles dormem. Glória a Deus. É por isso que eu cheguei a conversar com algumas pessoas. Falei assim, não, minha mãe está viva. Amém. Ela está viva. Os filhos de Deus não morrem. Eles não morrem, porque ele ficou com aquela mesma revelação que Pedro tinha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que nós estamos falando aqui hoje? Que Jesus é o Filho de Deus. Amém, é verdade. Nós estamos falando a mesma coisa que Pedro falou. Nós estamos falando a mesma língua de Pedro. Glória a Deus. É a mesma língua. Se é a mesma língua, o mesmo Espírito tem que estar aqui para vivificar a palavra. É verdade. Amém. Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida. Gente, então, entenda uma coisa. Se o Espírito está no pregador, quando ele fala a palavra, ele está enviando a vida para você. Amém. Ele está enviando o Espírito para você. Glória a Deus. E aquele Espírito, a palavra vai chegar, ele vai vivificar aquela palavra para você, porque o Espírito saiu da boca. Amém. Jesus disse, minhas palavras é Espírito e vida. E o Espírito não para de sair da boca. Mas para isso o homem tem que ser cristão. Ele não atualiza, ele continua com a revelação que Pedro teve. Continua da mesma forma que Paulo teve. Paulo disse, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós não estamos pregando dois deuses, nós estamos pregando apenas um Deus. Amém. E esse Deus, ele gerou um filho, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus não pode ser visto. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele era a imagem do Pai. Ele é a imagem do Pai. Amém. Deus pode morrer? Não. Um espírito não morre. Mas ele precisava. Ele precisava morrer por você. Olha que coisa profunda isso. Deus não morre. Mas William Branham disse, se Deus mandar algo para morrer por você, era injusto por algo que ele fez. Então Deus teve que projetar a imagem. Amém. Graças a Deus. A imagem de Deus morreu, porque o Espírito não pode morrer. Ele projetou a imagem dele. É verdade. A imagem expressa. Glória a Deus. Se você perder seu crachá no trabalho, se alguém achar, sabe que é você a imagem dele aqui. É verdade. Você não está vendo Deus aqui. Você não está vendo Deus aqui. William Branham disse, você quer ver Deus? Olha para o teu irmão. Amém. Olha para o teu irmão. Mas se tratando do Filho de Deus, Deus precisava ser visto. Ele precisava projetar a imagem, porque o Espírito não morre. Deu para captar? Graças a Deus. Ele precisava. E agora ele está aqui presente no nosso meio, revelando para você o que ele tem feito no decorrer de todas as eras. E quando você captar essa revelação, não caberá a você nesse sistema mais aqui. Amém. Estamos prontos para sair daqui. Amém? Glória a Deus. Graças eu dou a Deus por tudo. Mensagem da graça, o irmão Branham diz, existe só uma diferença entre ele estar aqui nesta manhã do que quando ele estava entre o povo na Galileia. Esse seria seu próprio corpo de carne. Essa é a diferença. Ele não está aqui no corpo de carne dele. Amém. O William Branham diz, é só essa diferença. Ele não está mais no corpo de carne, ele está aqui espiritualmente. Glória a Deus. Essa é a diferença. É por isso que o William Branham tem dito, olha, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, ele tem curado mais no meu ministério do que quando ele curou na Palestina. Vocês ouviram ele falando isso já? Espera aí. Então aí você começa a juntar as coisas. O Criador é quem? Deus. O curador é quem? Deus. E o William Branham está dizendo que o Senhor Jesus estava curando mais o ministério dele do que ele curou na Palestina. Ele já estava deixando você entender quem é que estava ali. É verdade. Glória a Deus. Ele, para clarear mais para você, ele diz que Deus é curador em Cristo. Deus é curador em Cristo. Deus é salvador em Cristo.
Deus fez tudo através de Cristo. Amém. Jesus era o porta-voz. Amém? Graças a Deus por isso. Que Deus continue nos abençoando. Eu vou ter que parar essa parte aqui da pregação. E nós vamos ter que parar para outra parte da Santa Ceia. Amém?